Então, olha lá. Essa característica toda, segundo, né, a psicanálise, influencia no comportamento nosso. Então, quando a gente for falar de comportamento do consumidor, a gente vai lembrar disso. A gente vai falar do Maslow, que coloca a teoria dele sobre as necessidades, que tem a ver com o lado psicológico também. Então, a comunicação, né, é uma forma que faz com que nós atinjamos nossos objetivos. Vamos dar um exemplo adulto. Nós nos comunicamos em português aqui. Aí, de repente, eu caio lá na Rússia, uma cidadezinha do interior, em que o pouco inglês que eu falo, o pouco espanhol que eu falo, eu entendo, o português que eu falo, é totalmente desconhecido lá. E você chega naquela cidadezinha com o mesmo trauma daquela criança que ainda não se comunica. Tem um microfone aberto aí, Cássio. Fechou, acho. Então, você não se comunica. E você tem que comer. Você tem que falar suas necessidades. Certo? E se você não tiver acesso, né, você vai ter que aprender de alguma forma a se comunicar, senão você vai morrer de fome. Então, tem frustrações que você vai viver que podem afetar a sua vida por causa disso. Mas a principal é lá nos primeiros meses de vida, que a gente ainda não entende, não se faz entender. O melhor entendimento, melhor o bem-estar. Então, quanto mais eu me faço entender e faço as pessoas me entenderem, maior vai ser o bem-estar, né? Aquela criança que acorda à noite. Mãe, tô com frio. A mãe vai colocar mais comida. Mãe, tô com fome. A mãe vai dar uma madeira. Ou vai dar um lanche, dependendo da idade. Mãe, tô com dor. Onde? Aqui. A dor aí, barriga, poxa. Eu sei mais ou menos o que é, por experiência, ou eu tenho que ligar para o médico? Daí tem lá o pediatra da criança, que a mãe liga e fala, ó, doutor, acordou aqui com dor aqui nesse lugar. Aí o médico receita qualquer coisa, ou fala, olha, é crítico, vai para o pronto-socorro. Mas você se comunica, atinge mais facilmente o seu bem-estar. Maior produtividade. Por quê? Porque eu não fico perdendo tempo, né? Lembra aquela mãe que a criança acordou chorando, ela sabe, não sabia o que era, então ela vai por tentativa e erro. Dá uma madeira, não parou de chorar. Pô, então tá com dor de barriga, faz uma massagenzinha na barriga, dá um Luftal. Não é. Perde um puta tempo. Não é produtivo. Quando a pessoa fala, é mais claro, fica fácil para resolver o problema. Processo permanente adequado ao contexto. Então, quando você se comunica, você permanentemente vai se comunicar e vai se adequar ao contexto que você está inserido. Certo? Quando eu tenho uma comunicação ineficiente, ela causa frustração. Não é? Quando você viaja para um país, né? Eu sempre ouvi falar o seguinte, pô, na Alemanha todo mundo fala inglês. Só no Brasil que não. Na Europa todo mundo fala inglês. Aí, um belo dia, 95, 96, lá vou eu para a Alemanha. Um indiano, que trabalhava na empresa, e eu fomos para a Alemanha. Chegamos no aeroporto de Frankfurt e, como ele estava em reforma, nós perdemos a conexão
Quando nós conseguimos viajar para Düsseldorf, onde a gente ia ter reunião, nossa bagagem não foi. Aí, nós, no aeroporto, não chegou a bagagem. Fomos falar que a bagagem não chegou, anotaram o endereço do hotel onde a gente estava e nos deram uma camiseta, uma necessaire com escova de dente e tal, aquele primeiro momento ali, sem a bagagem, e fomos para o hotel. Beleza. De cara, um hotel pequeno, não era um hotel de rede. O atendente não falava inglês. A duras penas, nossa, ó, vai chegar uma bagagem, tal. Nós temos que sair para ir para a reunião e tal. Vai chegar. De alguma forma, o cara conseguiu pôr a bagagem no quarto para a gente. Quando nós chegamos, estava lá. Mas chegou a noite, Düsseldorf, uma cidade que tem uma feira de mecânica internacional monstruosa, reconhecida no mundo inteiro. Nós fomos numa avenida lá, uma Hauptstraße, isso é avenida, com restaurantes. Para nossa frustração, os cardápios dos restaurantes estavam só em alemão. Não tinha inglês. Aí, na primeira noite, nós fomos onde? Pizza Hut. Que daí, mesmo estando em alemão, você apontava o que queria e o cara te dava. Na segunda noite, nós entramos no restaurante, fomos observar o que o outro estava comendo e apontamos o carro para aquilo lá, porque não tinha cardápio. Falar, mas se for num hotel 5 estrelas e tal, tem. Mas não estava no hotel 5 estrelas. Então, frustração, porque a gente estava ali, sou executivo de uma empresa, estou aqui num país que aparentemente falava inglês e tal. Não fala. Aí, em 2006, 10, 11 anos depois, 2006, eu fui para a Copa do Mundo na Alemanha. E nós fomos diferente do que a maioria, alugamos um motorhome, um amigo meu e eu, o filho dele de 13 anos e o meu, que também tinha 13 anos, foi junto. O motorhome é um carro que tem casa junto. E aí nós parávamos nos estacionamentos da Alemanha e ia assistir jogo, ia conhecer a cidade e tal. E aí nós descobrimos que, em 2006, o jovem falava inglês. Mas o pessoal mais velho não falava. Em 2006. O pessoal mais velho não tinha todo o conhecimento do inglês que em 95, eu fui na esperança de que fosse verdade para Düsseldorf. Então, frustração. Aí, você chega, mesmo, vamos supor, fizemos nossos cursos de inglês, todos nós, aí, um dia ou outro. E aí, vai para os Estados Unidos, ou vai para a Inglaterra, vai para um país de língua inglesa. Frustração. Porque você descobre que você conhece nada. Se a pessoa falar na velocidade que ela fala normalmente, com a gíria que ela usa normalmente, você não entende. E dependendo da região, você não consegue nem saber a palavra que a pessoa falou, porque ela tem um sotaque que é totalmente diferente de outro lugar. Comunicação ruim, ineficiente, leva também ao menosprezo. Então, as pessoas te veem, você não sabe se comunicar, ela te menospreza. Medo.
incerteza, baixa concentração, baixa motivação, alta irritação, alto estresse. Tudo isso levando a problema de segurança, produtividade baixa, e assim por diante. Então, vocês vão ter a sua ação. Vocês vivem isso hoje com as aulas, o professor explica, você não está prestando muita atenção, depois na hora que você vai falar sobre aquilo, ou vai fazer aquilo que o professor ensinou, você não sabe, porque você não prestou atenção, você não estava atento, o professor não se comunicou direito. Então. Agora, se coloca do outro lado. Você agora tem sua clínica ali de nutrição, você vai receber lá um cliente, paciente, sei lá o nome que dá, ele vai contar a história dele, aí você vai lá, tem uma balança, pesar a pessoa, vai medir o nível de gordura que ela tem, né? Se ela já tiver feito exame médico aí, recente, algum check-up, você vai ver, ou se não, você vai pedir para ela fazer algum exame, não sei se tem isso também, sou leigo, né? Mas daí você vai olhar lá como é que está a glicose dela, sei lá. O médico que ela foi recomendou um nutricionista porque ela está com problemas de pressão alta, glicose alta, sei lá o quê. Você vai pegar tudo isso, que é o cenário que está acontecendo, e vai perguntar várias coisas para essa pessoa. Essa pessoa pode falar tudo verdade ou pode mentir. Você tem que ter formas de checar para ver, ó, confrontar coisas, para não tomar decisões em cima de uma falsa verdade. E depois que você fez toda essa análise, você vai explicar para a pessoa. Então, olha só, você está assim, 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 então vamos fazer um cardápio aqui, uma dieta baseada nisso, 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 que tem essas características aqui. Por que isso? Por causa disso, disso, tá, vai dar toda a explicação. E aí, essa pessoa está ali, né? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Só que ela não entendeu. Ela escutou uma palavra que deixou ela satisfeita, uma palavra que deixou ela insatisfeita, e qualquer uma dessas situações ela já fechou para o resto, falou, não, então beleza, eu vou poder comer 3, 4 vezes por dia, então beleza, joia. Mas não diz o que vai comer, não está nem prestando atenção. Ou você falou que não vai poder fazer certas coisas, ela já prendeu, putz, eu não vou poder fazer, fechou para o resto. Se você não tiver como checar o entendimento dessa pessoa, se você não perguntar para ela, explica para mim então o que é mesmo, por que é isso, você entendeu bem e tal, muito provavelmente você acha que ela entendeu, ela não entendeu. E aí, não atingiu o objetivo, você não sabe por quê, a pessoa vai pôr a culpa em você, dizendo, você não foi um bom nutricionista para mim, porque eu não atingi o objetivo. Só que ela não fez aquilo que você falou. Então, comunicação começa aí já. E agora vou extrapolar. Você, na sua rede social lá, começa a usar o TikTok ou o Reels do Instagram e faz pequenos vídeos, 15 segundos, 30 segundos, animadinho, com voz diferente, com desenhinho, tudo aquilo que tem, que é possível fazer no TikTok, sei lá. E divulgando o seu trabalho. Então, vou falar hoje sobre carboidrato.
E aí faz um textinho bem curtinho, bem bonitinho e tal, 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 tal. Só que não testou com as pessoas para ver se elas entenderam. Você postou e não perguntou para ninguém. "Ah, você viu lá, você entendeu o que eu estou dizendo?" Não testou. E aí as pessoas veem aquilo e não entendem a mensagem que você passou. Então, sempre que você for fazer alguma coisa, tenha lá as pessoas de confiança, as pessoas que vão testar. E quando você fizer um negócio desse, você manda primeiro para essas pessoas e fala assim, ó, o que você entendeu que eu quis dizer aí? E aí, de acordo com a resposta que a pessoa der, aí você pergunta, mas você não entendeu isso aqui? Não, nem. Ah, tá. E aí você pode descobrir que você está fazendo um negócio que não foi claro. Tá? Aí você tem que ir testando até você ver qual é o tipo de linguagem, o que que você tem que fazer que vai atingir seu objetivo, que é as pessoas entenderem a mensagem que você está querendo transmitir. E cabe a quem está comunicando a responsabilidade de garantir que quem está do outro lado está entendendo. Ah, não, eu falo. Se quiser entender, entende. Até professor no passado tinha esse tipo de comportamento. Né? Eu dou minha aula. Quem quiser acompanhar, acompanha. Quem não quiser, azar. Hoje já não é mais assim. Né? O professor vai dar aula, ele está preocupado se os alunos estão entendendo ou não, porque o resultado dos alunos é que vai valorizar o trabalho do professor, da faculdade, da escola em si. Saber comunicar é ter empatia, ou seja, gerar estímulos conforme a clientela. O que você entendeu do que eu disse? Que é o que eu tento fazer em sala de aula. Voz. Não ficar. Tinha um colega uma vez que ele começava a falar e todo mundo desligava. Que ele não mudava o tom de voz, não mudava nada, não tinha uma expressão, parecia um robô. Então, você vai se comunicar, você tem que ter movimento, você tem que mudar a voz, falar mais depressa, falar mais devagar, né? Ver se a sua dicção está boa, ver se as pessoas estão entendendo as palavras que você está falando. Não falar de forma linear, mas mudar, dar exemplos, seguir caminhos diferentes para estar estimulando vários sentidos de quem está ouvindo, para tentar encaixar o maior número possível de informações. Falar em volume muito baixo. Só dorme. Corpo. Nós temos uma linguagem do corpo. Hoje, um dos maiores problemas que eu vejo da aula online, que a gente está tendo que se adaptar de alguma forma, é que não tem linguagem corporal. Não só minha para vocês. Vocês ainda me veem aí na tela, né? Me veem falando, gesticulando, mudando a feição do rosto e tal. Agora, eu não vejo vocês. Então, a linguagem do corpo que a gente, quando está numa aula presencial, vê, é a pessoa que está lá fazendo outra coisa quando você está dando aula. A pessoa que está no celular, a pessoa que está falando com a outra do lado, a pessoa que está olhando para você, mas você vê que ela não está nem aí, está escutando outra coisa longe, não está nem vendo isso. Mais importante que a voz, o corpo. A aparência influencia, né? Você está conversando com alguém, duas pessoas.
Está falando, a pessoa vai e cruza o braço. Cuidado. Se a pessoa cruzou o braço, tem grande chance de ela estar pouco interessada em você ou naquilo que você está falando. Ela está descansando na sua frente ali. Observar isso. Excesso ou ausência de gesticulação. Exagerar também pode ser ruim. Postura inadequada, né? E, na comunicação, os vícios de linguagem são terríveis. Eu estou orientando um cara que fez a qualificação dele do mestrado recentemente. Desculpa. Fez a qualificação, fez a apresentação do mestrado. E ele já tinha feito para mim, né, para eu ver e corrigir algumas coisas. No dia da apresentação, eu, orientador, não falo nada. Tem lá as outras pessoas da banca e ele vai apresentar. E era pela internet, porque a gente está fazendo tudo online. O cara começou a falar, apareceu um nervosismo nele que eu não tinha observado antes, não tinha acontecido antes, em que toda a frase dele ele terminava com né. Então, né. Então, né. Falei, nossa senhora. Mandei mensagem inbox para ele lá, falei, ó, meu, cuidado aí. Só que ele não leu. E fez a apresentação inteira com né. É tão pegajoso esse tipo de problema que eu, em seguida, depois que os outros membros da banca fizeram suas avaliações e tal, e eu fui fazer as minhas, eu comecei a falar né no final. Porque fui influenciado pelo cara falando né. E durante a apresentação, eu já conhecia o que ele estava falando, mas aquilo me incomodou de tal forma que eu apaguei, não conseguia prestar atenção mais no que ele estava falando. Então, nós temos que treinar. Eu peguei a apresentação que ele tinha feito para mim, que estava gravada, não tinha o né. Eu falei para ele, ó, você vai entrar na frente do computador, vai pôr o computador para apresentar, e o PowerPoint, não sei se vocês sabem, ele tem lá uma ferramenta que é gravar a apresentação. Quando você clica lá em gravar a apresentação, ele vai gravar tudo que você falar, em cada slide que você fala, ele grava, e quando você mudar o slide, ele também muda. No final, você salva aquilo como uma gravação, e aí você assiste a sua apresentação, vê o tempo que você está gastando em cada slide, porque uma dissertação ou uma tese, você tem tempo certo para apresentar, não pode ser mais nem menos. Vê as palavras que você usou, se foram as melhores, corrige e faz de novo. E ele ainda não conseguiu resolver esse problema. Ele tem aí 2 semanas que ele vai fazer a apresentação final dele, e ele está trabalhando. Ele grava, liga para mim, eu acho que está melhor, professor. Eu vou assistir, matar um monte de neve. Vício. Saber comunicar, cuidado com os vícios, né, que eu estou falando agora, tá, certo. Prolixidade.
professor tem a tendência de ser prolixo. Por quê? Porque ele tem um objetivo a atingir, e eu sou. Então, às vezes, a gente explica 3 vezes a mesma coisa. Porque a gente mesmo não sentiu ainda que as pessoas entenderam. Isso é ser prolixo. Numa aula, sem feedback de aluno, você até dá para ir. Mas se você estiver numa reunião, se você estiver tratando com o seu paciente lá na sua frente, você explicando para ele o que está acontecendo, ou quando você vai fazer uma propaganda do seu negócio, vai divulgar, fazer uma palestra, o ser prolixo é perder tempo útil, nobre, caro, que você poderia estar usando para falar outras coisas. Controle emocional. O caso do Ned, esse meu aluno, é típico. Ele não tinha isso aí. Não tinha. Apareceu no dia da apresentação, e aí agora ele ficou nervoso porque fez isso, e agora, cada vez que ele vai falar, ele volta a ter essa porcaria desse Ned. Emoção. Aí tem o SNIOP. Salve-se das nefastas influências dos outros. Ah, isso é interessante. Eu, para dar aula, eu não olho diretamente para os alunos. Um truque. De vez em quando eu olho. Mas o truque é você olhar meio por cima, assim, enxergar todos e não enxergar ninguém direito. E numa palestra, mais ainda. Porque às vezes uma expressão de alguém te dá uma insegurança e de repente você começa a suar, começa a esquecer as coisas e começa a se perder. Mas eu tenho um caso para contar. Eu fiz conservatório de música. Eu toco trompete, uma corneta com pisto. E uma das atividades que a gente tinha no conservatório era a apresentação de música de câmara. Eu toquei muito em casamento. Teve uma época que eu fazia faculdade e tal, que eu ganhava uma grana, porque eu tocava em 3, 4 casamentos todo final de semana. Tinha um grupo que eu fazia parte, ia fazer lá casamento, junto com esse grupo. No casamento eu não tinha problema, porque a gente ficava isolado, às vezes até em cima, naquela parte que tem um órgão da igreja. O foco estava na noiva e no noivo, nós éramos um coadjuvante. Joia, não tinha problema. Música de câmara. Um pianista de costa para a plateia e eu tocando trompete de frente para a plateia. Quem que assistia? Pessoas que conheciam música. Professores de música, músicos, que conseguem ver as falhas. Eu não conseguia tocar. Uma falhazinha que eu tinha, ou um movimento que eu via na pessoa, era o suficiente para me deixar nervoso, minha boca secava, e para tocar trompete você tem que estar com saliva para fazer o dentro do bocal. Começava a falhar. Eu parei de tocar música de câmara porque eu não conseguia tocar música de câmara. Cometi falhas gravíssimas nas minhas apresentações. Então, não se deixar levar por essas influências.
Na sala de aula, eu não tenho problema, porque quem está sentado do outro lado conhece menos o assunto que eu. Quando eu vou fazer uma apresentação de uma tese e tal, eu fui aquele que mais estudou o assunto, sou eu que mais conheço o assunto. Então não tem problema. Mas ali que eu não me sentia como o melhor músico perante as pessoas que estavam ali, travava. Foco de mudanças. Você que tem que fazer a mudança, você tem que se adaptar a essas características para ter uma boa comunicação. Saber comunicar é saber fazer conhecimento, poder fazer, ter recursos adequados. Querer fazer é um estado de espírito. Isso tudo afeta o clima organizacional onde você está inserido. Tem qualidade pessoal, dar o melhor de si, desempenho e atitudes que levam a um aperfeiçoamento contínuo. Tem gente que trava ao atender público. E vocês vão trabalhar diretamente com esse público. Ou num hospital, ou numa escola, ou no seu consultório, ou em qualquer outra atividade que você tiver. Para comunicar bem também, nós temos que ser bons ouvintes. Quem não ouve não capta o desejo do interlocutor. Eu tenho que escutar o que a pessoa está falando, de mente aberta, para entender o que ela está colocando, para eu não insistir numa fala, numa comunicação que não é o que precisa. Assim como, quando você for fazer uma comunicação profissional do que você faz, uma propaganda, uma divulgação, você tem que entender o que o mercado espera, o que as pessoas precisam, para não fazer a comunicação equivocada. Peter Russo definiu que 90% dos problemas das empresas são devido à comunicação deficiente. 90%. E aí tem um exemplo para isso, que é o ruído da comunicação. Então, no exemplo, o diretor da empresa chega para o gerente e fala para ele, ó, dá uma mensagem. Vamos chutar uma mensagem aqui. Ó, nós temos que nos preparar, né, que na semana que vem nós temos uma apresentação para os acionistas e eles vão estar interessados em ver a situação da empresa, então provavelmente a gente vai ter que circular pela empresa, mas nós temos que ver, estar preparado, porque existe previsão de chover no dia dessa visita. Ok. O gerente não anotou nada, vai, chama os chefes, fala para eles, ó, semana que vem tem uma apresentação com os gerentes e tem chance de chover no dia para os diretores, para os sócios. O chefe chama os encarregados e fala, ó, pessoal, vai chover a semana que vem e a gente tem que se preparar porque os acionistas vão estar na empresa. O chefe passa para o encarregado uma comunicação totalmente inversa. E chega no dia, está todo mundo sem saber o que está acontecendo. Porque não houve a preocupação de verificar a continuidade do que estava sendo comunicado. Só um minutinho, eu vou atender esse telefone aqui já.
um intervalinho para vocês, desculpa aí. Às vezes, pelo nome que aparece ali, eu tenho que atender. Nesse caso, foi um deles. Ok, então, olha só. Esse exemplo mostra que quanto maior for a cadeia de comando de uma empresa e tal, maior a preocupação que nós temos que ter em ter feedback se a pessoa entendeu o que você informou. Porque a cada passagem de um para o outro, surgem ruídos. E, nesse caso, aquela informação inicial chega lá na ponta totalmente equivocada, porque ninguém ali entendeu efetivamente o que estava sendo comunicado. Então, isso afeta muito o desempenho da empresa. Comunicação eficaz, missão das pessoas alinhada com a missão da empresa. A empresa definiu para que ela existe e, de repente, só um minutinho, eu tenho que interromper, senão vai cair aqui. Eu vou derrubar e volto porque ela vai cair.